Resumo para estudo: questões sobre cromatografia. Definição de cromatografia: o que é e qual seu princípio básico de separação. Tipos de técnicas cromatográficas: explicação detalhada de cromatografia em papel, camada delgada, coluna, gasosa e líquida de alta eficiência, HPLC. Terminologia fundamental: definição de termos-chave como eluição, fase móvel e fase estacionária. Fator de retenção, RF. Definição, cálculo e ilustração em cromatografia planar. Mecanismos de separação, explicação dos princípios por trás da separação cromatográfica, incluindo adsorção, partição, troca iônica, exclusão e afinidade. Comparação entre HPLC e cromatografia gasosa, análise comparativa baseada na fase móvel, características das substâncias separadas e características da coluna. Este questionário é uma excelente ferramenta para revisar e aprofundar o conhecimento sobre os princípios, métodos e aplicações básicas da cromatografia. Questão 1. Defina o que é a cromatografia. O que a questão pede? Uma definição clara do termo cromatografia. Contexto: a cromatografia é uma das técnicas de separação mais poderosas e amplamente utilizadas em química e bioquímica. Ela permite separar os diferentes componentes de uma mistura. Princípio fundamental: a separação cromatográfica baseia-se na distribuição diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis, uma fase estacionária, que fica parada, e uma fase móvel, que se move. Os componentes da mistura interagem de maneiras diferentes com essas duas fases. Aqueles que interagem mais fortemente com a fase estacionária se movem mais lentamente, enquanto aqueles que interagem mais fortemente com a fase móvel se movem mais rapidamente. Essa diferença nas velocidades de migração faz com que os componentes se separem ao longo do sistema cromatográfico. Resposta: a cromatografia é uma técnica físico-química de separação utilizada para isolar os componentes individuais de uma mistura. Por quê? É uma técnica porque envolve um conjunto de procedimentos e equipamentos. É físico-química porque se baseia em propriedades físicas, como solubilidade, volatilidade, tamanho, e interações químicas, como adsorção, partição, troca iônica, afinidade, entre as substâncias e as fases do sistema. Seu objetivo principal é a separação. O princípio fundamental da cromatografia reside na distribuição diferencial dos componentes da mistura entre duas fases immiscíveis, uma fase estacionária, fixa, e uma fase móvel, que se move através da fase estacionária. Por quê? A separação só ocorre porque os diferentes componentes da mistura têm afinidades ou interações distintas com cada uma das fases. Se todos os componentes interagissem da mesma forma, eles se moveriam juntos e não haveria separação. À medida que a fase móvel transporta a mistura através da fase estacionária, os componentes que interagem mais fortemente com a fase estacionária são retidos por mais tempo e se movem mais lentamente. Em contraste, os componentes que interagem mais fortemente com a fase móvel, ou menos fortemente com a estacionária, se movem mais rapidamente. Por quê? Essa diferença nas velocidades de migração, causada pelas interações diferenciais com as fases, é o que permite que os componentes da mistura se separem fisicamente uns dos outros ao longo do percurso cromatográfico. Ao final do processo, os componentes da mistura emergem da fase estacionária, ou se distribuem nela, em tempos ou posições diferentes, permitindo sua detecção, identificação e, se necessário, coleta. Por quê? A separação é útil para análise, saber o que está na mistura, ou para purificação, isolar um componente específico. Questão 2. Exercício sobre cromatografia.pdf. Questão 2. Explique os seguintes tipos de técnicas cromatográficas. Você pode explicar e usar desenhos também. A. Cromatografia de papel. B. Cromatografia de camada delgada. C. Cromatografia de coluna. D. Cromatografia gasosa. E. Cromatografia líquida de alta eficiência. O que a questão pede? Uma explicação para cada um dos tipos de cromatografia listados, detalhando como funcionam. Não posso fornecer desenhos, mas a explicação será detalhada. Contexto: existem diversas variações da técnica cromatográfica, que se distinguem principalmente pelo estado físico da fase móvel e da fase estacionária, bem como pela configuração física do sistema, plana ou em coluna. Resolução para cada tipo. A.
Cromatografia de papel. O que é? É uma técnica de cromatografia planar. A separação ocorre em uma superfície plana. Fase estacionária. É a água absorvida nas fibras de celulose do papel de filtro. Embora o papel pareça sólido e seco, ele retém uma fina camada de água que atua como fase estacionária líquida. Por quê? A celulose do papel é hidrofílica, tem afinidade por água, e absorve a umidade do ambiente ou da fase móvel, formando essa camada estacionária. Fase móvel. É um solvente líquido ou uma mistura de solventes líquidos. Por quê? A fase móvel é escolhida para ser immiscível ou parcialmente miscível com a fase estacionária de água e para dissolver os componentes da mistura a ser separada. Como funciona? Uma pequena amostra da mistura é aplicada como um ponto, spot, próximo a uma das bordas do papel, linha de base. Essa borda é então imersa na fase móvel líquida contida em um recipiente fechado, cuba cromatográfica. A fase móvel sobe pelo papel por capilaridade. À medida que a fase móvel passa pelo ponto da amostra, os componentes da mistura se distribuem entre a fase estacionária, água no papel, e a fase móvel, solvente líquido. Componentes mais solúveis na fase móvel e com menor afinidade pela fase estacionária se movem mais rapidamente e sobem mais no papel. Componentes menos solúveis na fase móvel e com maior afinidade pela fase estacionária se movem mais lentamente e ficam mais próximos da linha de base. Por quê? A separação ocorre devido às diferentes afinidades dos componentes pelas duas fases. É um mecanismo de partição, distribuição entre duas fases líquidas, com alguma contribuição de adsorção nas fibras de celulose. Aplicação, usada principalmente para separar substâncias polares, como aminoácidos, açúcares e pigmentos. B. Cromatografia de camada delgada, CCD ou TLC, Thin Layer Chromatography. O que é? Também é uma técnica de cromatografia planar, similar à cromatografia de papel, mas usando uma camada fina de material adsorvente em vez de papel. Fase estacionária. É uma camada fina e uniforme de um material adsorvente sólido, como sílica gel, alumina ou celulose, espalhada sobre uma placa de suporte inerte, geralmente vidro, alumínio ou plástico. Por quê? Sílica gel e alumina são materiais polares com alta área superficial, que atuam como adsorventes eficientes. Fase móvel. É um solvente líquido ou uma mistura de solventes líquidos. Por quê? A fase móvel é escolhida com base na polaridade dos componentes a serem separados e na natureza da fase estacionária para otimizar a separação. Como funciona? Uma pequena amostra da mistura é aplicada como um ponto, spot, ou linha próxima a uma das bordas da placa, linha de base. A placa é colocada em um recipiente fechado, cuba cromatográfica, contendo a fase móvel líquida, de forma que a linha de base fique imersa no líquido, mas o ponto da amostra não. A fase móvel sobe pela camada adsorvente por capilaridade. À medida que a fase móvel se move, os componentes da mistura se distribuem entre a fase estacionária sólida, adsorvente, e a fase móvel líquida. Componentes com menor afinidade pela fase estacionária e maior solubilidade na fase móvel se movem mais rapidamente. Componentes com maior afinidade pela fase estacionária e menor solubilidade na fase móvel se movem mais lentamente. Por quê? O principal mecanismo de separação é a adsorção na superfície da fase estacionária sólida, embora a partição também possa contribuir dependendo da natureza da fase estacionária e móvel. Aplicação: amplamente utilizada para análise qualitativa, monitoramento de reações, determinação da pureza de substâncias e otimização de condições para a cromatografia de coluna. É mais rápida e tem maior poder de resolução que a cromatografia de papel. C. Cromatografia de coluna. O que é? É uma técnica de cromatografia em coluna. A separação ocorre dentro de um tubo. É uma das formas mais antigas de cromatografia e a base para muitas técnicas instrumentais modernas. Fase estacionária. É um material sólido adsorvente, como sílica gel ou alumina, ou um líquido suportado em um sólido inerte, empacotado dentro de um tubo de vidro ou metal, a coluna. Por quê? O material de empacotamento, fase estacionária, é escolhido com base nas propriedades dos componentes a serem separados e no mecanismo de separação desejado. Fase móvel. Pode ser um líquido, cromatografia líquida de coluna, ou um gás, cromatografia gasosa de coluna.
A fase móvel flui através da coluna. Por quê? A fase móvel transporta a amostra através da fase estacionária. Como funciona? A fase estacionária é empacotada na coluna. A amostra da mistura é aplicada no topo da coluna. A fase móvel é então passada continuamente através da coluna, por gravidade ou pressão. À medida que a fase móvel se move, os componentes da mistura interagem diferencialmente com a fase estacionária. Componentes que interagem menos com a fase estacionária se movem mais rapidamente pela coluna e saem primeiro, eluem. Componentes que interagem mais fortemente com a fase estacionária se movem mais lentamente e saem depois. Os componentes separados saem da coluna em diferentes momentos, formando bandas ou picos que podem ser coletados ou detectados. Por quê? A separação ocorre pela migração diferencial dos componentes através da coluna, impulsionada pela fase móvel e retardada pelas interações com a fase estacionária. O mecanismo de separação, adsorção, partição, etc., depende da natureza das fases utilizadas. Aplicação, usada para separação, purificação e análise de misturas, tanto em escala preparativa, para obter grandes quantidades de substâncias puras, quanto analítica, para identificar e quantificar componentes. D. Cromatografia gasosa, CG ou GC, Gas Chromatography. O que é? É uma técnica de cromatografia em coluna onde a fase móvel é um gás. É utilizada para separar substâncias que são voláteis, evaporam facilmente, ou que podem ser tornadas voláteis sem se decompor, termostáveis. Fase estacionária. Pode ser um líquido de alto ponto de ebulição suportado em um sólido inerte, cromatografia a gás líquido, ou um sólido adsorvente, cromatografia a gás sólido, empacotado dentro de uma coluna, geralmente longa e fina, capilar ou empacotada. Por quê? A fase estacionária é escolhida para interagir com os componentes da amostra e promover a separação. Fase móvel. É um gás inerte, como hélio, nitrogênio ou argônio, chamado gás de arraste ou gás carreador. Por quê? O gás inerte não reage com a amostra nem com a fase estacionária, apenas transporta os componentes através da coluna. Como funciona? Uma pequena amostra da mistura, que deve ser volátil, é injetada em um injetor aquecido, onde é vaporizada. O gás de arraste transporta a amostra vaporizada para a coluna, que está dentro de um forno com temperatura controlada. À medida que a amostra passa pela coluna, seus componentes se distribuem entre a fase estacionária e a fase móvel gasosa. Componentes mais voláteis e ou com menor afinidade pela fase estacionária se movem mais rapidamente e saem da coluna primeiro. Componentes menos voláteis e ou com maior afinidade pela fase estacionária se movem mais lentamente e saem depois. Os componentes separados são detectados por um detector na saída da coluna, gerando um sinal, pico, em um cromatograma. Por quê? A separação baseia-se principalmente na diferença de volatilidade dos componentes em suas interações, partição ou adsorção, com a fase estacionária na temperatura da coluna. Aplicação: análise de compostos orgânicos voláteis, controle de qualidade, análise ambiental, análise forense, análise de alimentos e fragrâncias. E cromatografia líquida de alta eficiência, CLAE ou HPLC, High Performance Liquid Chromatography. O que é? É uma técnica de cromatografia em coluna onde a fase móvel é um líquido, operando sob alta pressão. É uma evolução da cromatografia líquida de coluna tradicional, utilizando partículas de fase estacionária muito menores e uma bomba para forçar a passagem da fase móvel. Fase estacionária. É um material sólido, geralmente sílica modificada quimicamente, empacotado em uma coluna de metal resistente a alta pressão. As partículas são muito pequenas, tipicamente 1,7 a 5 micrômetros, o que aumenta a eficiência da separação. Por quê? O tamanho pequeno das partículas aumenta a área superficial e melhora a transferência de massa, resultando em picos mais estreitos e melhor resolução. A modificação química da sílica permite criar diferentes tipos de fases estacionárias, polares, apolares, iônicas, etc. Fase móvel. É um líquido ou uma mistura de solventes líquidos, bombeado através da coluna sob alta pressão, geralmente centenas de vezes a pressão atmosférica. Por quê? A alta pressão é necessária para forçar a fase móvel através do leito compactado de partículas muito pequenas na coluna.
A composição da fase móvel pode ser constante, eluição isocrática, ou variar ao longo do tempo, eluição em gradiente, para otimizar a separação. Como funciona? A amostra líquida é injetada em um fluxo de fase móvel que está sendo bombeado sob alta pressão para a coluna. Na coluna, os componentes da mistura se distribuem entre a fase estacionária e a fase móvel líquida. Componentes com menor afinidade pela fase estacionária e maior afinidade pela fase móvel se movem mais rapidamente e saem da coluna primeiro. Componentes com maior afinidade pela fase estacionária e menor afinidade pela fase móvel se movem mais lentamente e saem depois. Os componentes separados são detectados por um detector, como UV-Vis, fluorescência, índice de refração, na saída da coluna, gerando um cromatograma. Por quê? A separação baseia-se em diversas interações, partição, adsorção, troca iônica, exclusão, afinidade, dependendo da natureza das fases estacionária e móvel e dos componentes da amostra. A alta pressão e as partículas pequenas resultam em separações rápidas e de alta resolução. Aplicação: análise e purificação de uma vasta gama de substâncias, incluindo compostos farmacêuticos, biomoléculas, proteínas, peptídeos, ácidos nucleicos, polímeros, pesticidas, aditivos alimentares, etc. É ideal para compostos não voláteis ou termicamente instáveis. Questão 3. Exercícios sobre cromatografia. Defina: A. Eluição. B. Fase móvel. C. Fase estacionária. O que a questão pede? Definições para 3 termos fundamentais em cromatografia. Contexto: estes termos são essenciais para descrever qualquer processo cromatográfico. Resolução para cada termo. A. Eluição. Definição: eluição é o processo pelo qual a fase móvel passa através da fase estacionária, transportando os componentes da amostra. Também se refere à saída dos componentes separados da coluna, ou sua migração ao longo da fase estacionária planar. Por quê? O termo descreve o movimento da fase móvel e, consequentemente, o movimento e a saída dos solutos, componentes da amostra, do sistema cromatográfico. Quando um componente sai da coluna, diz-se que ele foi eluído. B. Fase móvel. Definição: a fase móvel é a fase que se move através do sistema cromatográfico, transportando a amostra. Por quê? É o veículo que carrega os componentes da mistura através da fase estacionária. Características: pode ser um líquido, em cromatografia líquida, de papel, de camada delgada, HPLC, um gás, em cromatografia gasosa, ou um fluido supercrítico, em cromatografia de fluido supercrítico. Por quê? O estado físico da fase móvel é uma das principais formas de classificar as técnicas cromatográficas. C. Fase estacionária. Definição: a fase estacionária é a fase que permanece fixa no lugar dentro do sistema cromatográfico. Por quê? É a fase com a qual os componentes da amostra interagem de forma diferencial, retardando sua migração e permitindo a separação. Características: pode ser um sólido, como sílica gel, alumina, carvão ativado, um líquido suportado em um sólido inerte, ou uma fase quimicamente ligada à superfície de um sólido, como em muitas colunas de HPLC. Por quê? A natureza da fase estacionária e da fase móvel determina o mecanismo de separação que será predominante. Questão 4. Exercício sobre cromatografia.pdf. Questão 4. O que é RF? Ilustre um exemplo de placa e cálculo desta variável. O que a questão pede? Definir RF, fator de retenção, descrever como ele é medido em uma placa de cromatografia planar e mostrar como calculá-lo. Contexto: o RF é um parâmetro usado em cromatografia planar, papel e camada delgada, para caracterizar a migração de uma substância específica em um determinado sistema cromatográfico, fase estacionária e fase móvel. Resolução. Definição de RF. RF significa fator de retenção. É a razão entre a distância percorrida pelo centro da mancha, spot, da substância e a distância percorrida pela frente do solvente, ambas medidas a partir da linha de base, ponto de aplicação da amostra. Por quê? O RF é uma medida dimensional, não tem unidades, que varia entre 0 e 1.
Ele indica o quão longe um componente se moveu em relação à fase móvel. Um RF próximo de 1 significa que o componente se moveu quase tão rápido quanto a fase móvel, pouca interação com a fase estacionária. Um RF próximo de 0 significa que o componente ficou muito próximo da linha de base, forte interação com a fase estacionária. Ilustração, descrição de um exemplo em placa de CCD. Imagine uma placa de cromatografia de camada delgada, CCD. Você desenha uma linha fina a lápis perto da borda inferior da placa, esta é a linha de base, ou linha de aplicação. Você aplica uma pequena gota da sua amostra, mistura, sobre a linha de base. Você coloca a placa em uma cuba cromatográfica contendo a fase móvel líquida, de forma que o nível do líquido fique abaixo da linha de base. A fase móvel sobe pela placa por capilaridade. À medida que sobe, ela arrasta os componentes da amostra. Você deixa a fase móvel subir até perto da borda superior da placa. A borda superior alcançada pelo solvente é à frente do solvente. Você retira a placa da cuba e imediatamente marca a frente do solvente com um lápis, pois o solvente pode evaporar. Se os componentes da sua amostra forem coloridos, você verá manchas, spots, na placa. Se forem incolores, você pode precisar usar um revelador, como luz UV ou um spray químico, para visualizá-los. Para cada mancha de componente separada, você mede a distância do centro da mancha até a linha de base. Você também mede a distância da linha de base até a frente do solvente. Cálculo do RF. A fórmula para calcular o RF é RF igual distância percorrida pelo centro da mancha do componente, distância percorrida pela frente do solvente. Por quê? Esta razão compara o movimento do componente com o movimento máximo possível da fase móvel. Exemplo de cálculo. Suponha que, em uma placa de CCD, a linha de base está a 1 cm da borda inferior. A frente do solvente subiu até 9 cm da linha de base. Distância da frente do solvente igual a 9 cm. Um componente da amostra formou uma mancha cujo centro está a 3,6 cm da linha de base. Distância percorrida pelo componente igual a 3,6 cm. Calculando o RF para este componente. RF igual a 3,6 cm, 9 cm, RF igual a 0,4. Por quê? O valor 0,4 indica que este componente se moveu 40% da distância que a fase móvel percorreu. Isso sugere uma interação intermediária com a fase estacionária em comparação com a fase móvel. Importante, o valor de RF é característico de uma substância em um sistema cromatográfico específico, mesma fase estacionária, mesma fase móvel, mesma temperatura. Mudar a fase móvel ou a fase estacionária geralmente resultará em um valor de RF diferente para a mesma substância. Questão 5. Exercício sobre cromatografia.pdf, questão 5. Explique os seguintes mecanismos de separação cromatográficos. A. Adsorção. B. Partição. C. Troca iônica. D. Exclusão. E. Afinidade. O que a questão pede? Uma explicação para cada um dos mecanismos pelos quais os componentes de uma mistura podem ser separados em cromatografia. Contexto: embora a cromatografia sempre envolva uma fase estacionária e uma fase móvel, a forma como os componentes interagem com essas fases pode variar. Esses diferentes tipos de interação definem os mecanismos de separação. Resolução para cada mecanismo. A. Adsorção. Princípio: a separação baseia-se na adsorção diferencial, ligação temporária e reversível, dos componentes da amostra na superfície de uma fase estacionária sólida e ativa. Por quê? A superfície da fase estacionária, como sílica, gel ou alumina, possui sítios ativos, grupos polares, por exemplo, que podem interagir com os componentes da amostra. Como funciona? A fase móvel, líquida ou gasosa, transporta os componentes da amostra. Quando um componente encontra a superfície da fase estacionária, ele pode se ligar temporariamente a um sítio ativo, adsorção. Em seguida, ele se desliga, desorção, e volta para a fase móvel, movendo-se adiante até encontrar outro sítio ativo. Componentes que são mais fortemente adsorvidos, maior afinidade pela fase. Princípio: a separação baseia-se na partição diferencial, distribuição,
dos componentes da amostra entre duas fases imissíveis, onde uma fase é a fase estacionária, geralmente um líquido suportado, e a outra é a fase móvel, líquida ou gasosa. Por quê? Os componentes da mistura têm diferentes solubilidades ou afinidades pelas duas fases líquidas, ou uma líquida e uma gasosa. Como funciona? A fase estacionária é tipicamente um líquido de alto ponto de ebulição que é quimicamente ligado ou fisicamente adsorvido na superfície de um suporte sólido inerte, para cromatografia líquido-líquido ou gás-líquido. A fase móvel, líquida ou gasosa, flui sobre ou através desta fase estacionária líquida. Os componentes da amostra se distribuem entre a fase móvel e a fase estacionária líquida com base em suas solubilidades relativas em cada fase. Componentes mais solúveis na fase móvel passam mais tempo nela e se movem mais rapidamente. Componentes mais solúveis na fase estacionária líquida passam mais tempo nela e se movem mais lentamente. Por quê? A separação ocorre porque cada componente atinge um equilíbrio de distribuição entre as duas fases. A constante de distribuição, ou coeficiente de partição, é diferente para cada componente, levando a diferentes tempos de retenção no sistema. Exemplo: cromatografia gás-líquido, GC, e cromatografia líquida de partição, uma forma de HPLC. C. Troca iônica. Princípio: a separação baseia-se nas interações eletrostáticas reversíveis entre os íons da amostra e os grupos carregados fixados na fase estacionária. Por quê? A fase estacionária possui grupos funcionais carregados, cargas positivas ou negativas, que podem atrair e reter íons de carga oposta presentes na amostra. Como funciona? A fase estacionária é geralmente uma resina, um polímero, que contém grupos carregados, por exemplo, grupos sulfonatos ou para trocar cátions, ou grupos amônio quaternário N para trocar ânions. A fase móvel é uma solução aquosa, geralmente um tampão, contendo íons. Quando a amostra, contendo íons, passa pela coluna, os íons da amostra competem com os íons da fase móvel pelos sítios de troca na fase estacionária. Íons da amostra que interagem mais fortemente com a fase estacionária, maior carga ou maior afinidade, são retidos por mais tempo. A eluição, remoção dos íons retidos, é geralmente feita aumentando a concentração de íons na fase móvel, que competem mais efetivamente pelos sítios de troca, ou alterando o pH, que pode afetar a carga dos íons da amostra ou da fase estacionária. Por quê? A separação ocorre com base na carga e na afinidade dos íons da amostra pelos sítios de troca iônica na fase estacionária. Íons com maior carga ou que formam interações eletrostáticas mais fortes com a fase estacionária serão retidos por mais tempo. Aplicação: separação de íons inorgânicos, aminoácidos, peptídeos, proteínas, ácidos nucleicos e outras moléculas carregadas. D. Exclusão, ou permeação em gel, filtração em gel. Princípio: a separação baseia-se no tamanho e forma hidrodinâmica dos componentes da amostra. Por quê? A fase estacionária possui poros de tamanhos controlados. Moléculas de diferentes tamanhos interagem de maneira diferente com esses poros. Como funciona? A fase estacionária é um gel poroso, geralmente polímeros como polissacarídeos ou poliacrilamidas, com uma distribuição de tamanhos de poros. A fase móvel, líquida, passa através da coluna empacotada com este gel. Moléculas grandes demais para entrar nos poros da fase estacionária são excluídas dos poros e passam apenas pelo espaço intersticial entre as partículas do gel. Elas se movem mais rapidamente e saem da coluna primeiro. Moléculas menores que podem entrar nos poros da fase estacionária passam mais tempo dentro dos poros, percorrendo um caminho mais longo e tortuoso. Elas se movem mais lentamente e saem da coluna depois. Moléculas de tamanho intermediário terão acesso parcial aos poros e sairão em tempos intermediários. Por quê? A separação não se baseia em interações químicas ou eletrostáticas, mas sim no acesso físico das moléculas aos poros da fase estacionária. Moléculas maiores são excluídas dos poros e eluídas primeiro, enquanto moléculas menores que podem entrar nos poros são retidas por mais tempo. Aplicação: separação de macromoléculas como proteínas, polissacarídeos, ácidos nucleicos e polímeros sintéticos, principalmente para determinar a distribuição de tamanho molecular ou para dessalinização, troca de tampão. E afinidade. Princípio:
A separação baseia-se em interações bioquímicas ou químicas altamente específicas e reversíveis entre um componente da amostra, o ligante, e uma molécula específica, o ligante de afinidade, que está imobilizada na fase estacionária. Por quê? Este mecanismo explora a capacidade de certas moléculas de se ligarem especificamente a outras, como uma enzima a seu substrato, um anticorpo a seu antígeno, um receptor a seu ligante, ou uma proteína a um íon metálico. Como funciona? A fase estacionária consiste em um suporte sólido inerte ao qual um ligante de afinidade específico é quimicamente ligado. A fase móvel, geralmente um tampão, transporta a amostra através da coluna. O componente-alvo na amostra, que tem afinidade pelo ligante mobilizado, se liga especificamente à fase estacionária e é retido. Outros componentes da amostra que não se ligam ao ligante de afinidade passam livremente pela coluna e são eluídos. Após a eluição dos componentes não ligados, o componente-alvo retido é liberado, eluído, alterando as condições da fase móvel, por exemplo, mudando o pH, a força iônica, adicionando um competidor livre ou alterando a temperatura, para quebrar a interação específica entre o componente-alvo e o ligante de afinidade. Por quê? A separação é baseada na alta especificidade da interação entre o componente-alvo e o ligante de afinidade. Apenas as moléculas que se ligam especificamente são retidas, permitindo uma purificação muito eficaz. Aplicação: purificação de biomoléculas, enzimas, anticorpos, receptores, proteínas recombinantes, isolamento de células, remoção de substâncias específicas de uma mistura complexa. Questão 6. Exercício sobre cromatografia.pdf, questão 6. Compare a CLAE, HPLC, com a CG com relação aos seguintes aspectos: A. Fase móvel. B. Características das substâncias a serem separadas. C. Características da coluna. O que a questão pede? Uma comparação entre cromatografia líquida de alta eficiência, CLAE-HPLC, e cromatografia gasosa, CG-GC, em 3 aspectos específicos. Contexto: CLAE e CG são 2 das técnicas cromatográficas instrumentais mais importantes e amplamente utilizadas, mas elas são aplicadas a diferentes tipos de amostras e utilizam fases móveis e estacionárias distintas. Resolução da comparação. Vamos comparar CLAE e CG ponto a ponto. A. Fase móvel. CLAE, HPLC. A fase móvel é um líquido ou uma mistura de solventes líquidos. Por quê? Em CLAE, a separação ocorre em fase líquida. A fase móvel líquida transporta a amostra através da fase estacionária sólida ou ligada. A composição e a polaridade da fase móvel são cruciais para a separação. CG-GC. A fase móvel é um gás inerte, gás de arraste, como hélio, nitrogênio ou argônio. Por quê? Em CG, a separação ocorre em fase gasosa. O gás inerte apenas transporta a amostra vaporizada através da coluna, ele não interage quimicamente com a amostra ou a fase estacionária, idealmente. B. Características das substâncias a serem separadas. CLAE, HPLC é adequada para separar substâncias não voláteis ou termicamente instáveis, que se decompõem ao serem aquecidas. Pode separar uma ampla gama de compostos, incluindo íons, biomoléculas grandes, proteínas, peptídeos, polímeros, compostos farmacêuticos, etc. Por quê? Como a fase móvel é líquida e a separação geralmente ocorre em temperaturas mais baixas do que em CG, não é necessário que a amostra seja volátil ou termicamente estável. A amostra é injetada na forma líquida. CG-GC é adequada para separar substâncias que são voláteis ou que podem ser tornadas voláteis, derivadas, sem se decompor em temperaturas elevadas. Geralmente utilizada para compostos orgânicos de baixo a médio peso molecular. Por quê? A amostra precisa ser vaporizada no injetor e transportada pela fase móvel gasosa através da coluna aquecida. Substâncias não voláteis ou termicamente instáveis não podem ser analisadas por CG diretamente. C. Características da coluna. CLAE, HPLC. As colunas são geralmente tubos de metal rígido, como aço inoxidável, relativamente curtos, tipicamente 5 a 30 cm de comprimento, e com um diâmetro interno de alguns milímetros.
São empacotadas com partículas muito pequenas e uniformes de fase estacionária, tipicamente 1,7 a 5 micrômetros, geralmente sílica quimicamente modificada. Por quê? O material rígido é necessário para suportar a alta pressão da fase móvel. As partículas pequenas aumentam a eficiência da separação, mas exigem alta pressão para o fluxo da fase móvel. O comprimento e o diâmetro são otimizados para a eficiência e a escala da separação, analítica ou preparativa. CG, GC. As colunas podem ser de dois tipos principais. Colunas empacotadas, tubos de vidro ou metal, tipicamente 1 a 3 metros de comprimento, 2 a 4 milímetros de diâmetro interno, empacotados com um suporte sólido inerte revestido com fase estacionária líquida ou um adsorvente sólido. Colunas capilares, ou tubulares abertas, tubos muito longos e finos, tipicamente 10 a 100 metros de comprimento, 0,1 a 0,5 milímetro de diâmetro interno, onde a fase estacionária, líquida ou sólida, é revestida na parede interna do tubo. Por quê? As colunas capilares são muito mais eficientes que as empacotadas devido ao menor caminho de difusão e menor queda de pressão, permitindo comprimentos maiores. O material da coluna, vidro, sílica fundida, metal, e o tipo de fase estacionária são escolhidos com base na aplicação e na natureza dos compostos a serem separados. As colunas de CG operam em temperaturas elevadas, dentro de um forno,